Do nosso Jesus, pela nossa vida questionável. Mas não temos nada tão grande, nada tão imenso que poderíamos oferecer ao nosso Deus. Mesmo assim, Ele se entregou por nós. Ele morreu por nós. Ah, Jesus, como eu te amo, Senhor. Que cada um dos meus irmãos possa aprender a te amar cada vez mais. Que nós juntos aprendamos. A cada escola bíblica, a cada culto, te adorar, Senhor. Te adorar, Senhor. Feche seus olhos. Faça uma oração comigo nesta manhã. Oh, domingo maravilhoso. Oh, domingo maravilhoso. Oh, manhã maravilhosa. Só de pensar, Jesus. Foi numa manhã que estavam preparando o Senhor para participar da morte de cruz. Meu coração, nosso coração se entristece só de lembrar, Senhor. Mas nós ficamos felizes, exaltamos, colocamos o nosso íntimo em adoração ao Senhor, porque também sabemos que o Senhor ressuscitou, que de uma manhã de sexta-feira, onde estavam preparando o corpo do Senhor, também numa manhã de domingo, foi quando chegaram à sua cova e não te encontraram mais, porque o Senhor já havia ressuscitado, vencendo a morte, vencendo o inferno, vencendo principados, vencendo potestades, vencendo e nos dando a oportunidade de vencer. Hoje participaremos da ceia nesta manhã, aqui diante da tua presença. Iremos ouvir e aprender mais um pouco da tua palavra. Fique conosco, Espírito Santo. Fique conosco, Espírito Santo. Oh, aleluia. Jesus é bom. Jesus é bom, irmãos. Jesus é lindo. Maravilhoso. Jesus é a nossa esperança. É aquele que nos responde em graça e em amor. Tá vendo como eu estou iluminado essa manhã? Aqueles que conhecem aqui a igreja, eu estou aqui perto do som, que tem uma luz a mais. Estamos aí brilhando mais. Mas o mais importante é que o Senhor brilhe mais em nossas vidas, em nossos corações. Que o Senhor brilhe mais, cada vez mais, cada dia mais, a graça de Deus. Amém? Vamos continuar o nosso estudo na doutrina da salvação. Para aqueles que perderam outras aulas, para aquele que de repente é a primeira vez está na Escola Bíblica Internacional da Igreja do Nazareno, aqui da Praia Grande, nós estamos no tema da doutrina da salvação. Doutrina da salvação é o estudo sobre a salvação. Então nós vimos até domingo passado a respeito do nosso amigo Espírito Santo, que está conosco, que esteve com Cristo, que nos está nos fortalecendo. Que o nosso coração se volte cada vez mais ao Senhor, porque Ele é a salvação, Ele é a vida, Ele é a nossa resposta,
Ele é aquele que nós precisamos muito, sabe, irmãos? Precisamos muito do Senhor Jesus. A dispensação do Espírito Santo nós vamos tratar. Nós temos várias dispensações. Comentei aqui em uma das aulas passadas. Para aqueles que acreditam nas dispensações, que acreditam nessa área teológica, vou falar aqui as 7 dispensações gerais. Nós temos a dispensação da inocência, que está em Gênesis capítulo 1, quando Deus cria o homem e ele está na sua inocência, ele não tinha maldade. Então é considerada a dispensação da inocência. Lembrando você que ainda não pegou uma caneta, um papel, separe aí uma caneta e um papel, anote os versículos bíblicos, anote as informações, que vai ser de grande valia para o seu coração e para a sua vida. Amém, querido irmão e irmã? Então separe aí, pode procurar um papel, caneta. No dia de hoje ainda você vai poder rever essa videoaula, vamos dizer assim, esse momento teológico, esse momento de aprendizado. Então durante o dia de hoje você poderá rever, voltar e pegar esses versículos também, tá bom? Então, que você possa anotar 7 dispensações, 7. Primeira, inocência, Gênesis capítulo 1. Segunda dispensação, consciência, Gênesis capítulo 3. A consciência, porque aí o homem, o homem referindo-se o homem e a mulher, eles decidem a não estar mais na aliança com Deus, porque queriam ver mais. Então é classificado como consciência, porque ficaram com a consciência do pecado, infelizmente. Gênesis capítulo 3. Terceiro, governo humano, se dá em Gênesis capítulo 9. 4, promessa, em Gênesis capítulo 12, quarta dispensação. Quinta dispensação, dispensação da lei, Êxodo capítulo 20. Voltando lá, para você não se perder. Primeira dispensação, inocência. Segunda dispensação, consciência. Terceira dispensação, governo humano. Quarta dispensação, promessa, que é Gênesis capítulo 12. Quinta dispensação, lei, que é Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, só para lembrar aí para os irmãos, é onde Moisés, pelo dedo de Deus, mostra a lei para o povo, onde Deus escreve as 10 tábuas da lei, apresenta-se aí os 10 mandamentos. E nós temos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a dispensação da graça, que é a dispensação que nós estamos, para aqueles que acreditam em dispensacionalistas, para aqueles que são dispensacionalistas, para aqueles que acreditam nessa separação teológica, tá, irmãos? É uma separação teológica para entendimento, para estudo acerca das Escrituras, que seguem essa linha de estudo, né? Nós estamos no período da graça, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, começa com a descida do Espírito Santo. E aí vai a 7ª dispensação e última será do reino milenal, em Apocalipse, capítulo 20. Ok? Como eu comentei sobre, é a segunda vez que eu comento sobre a dispensação, então eu trouxe aí esse pequeno parêntese para que nós abríssemos ele, tá bom? Então vamos lá. Dispensação do Espírito Santo. É ela que nós vamos tratar. Sobre os subtemas das aulas passadas, das 2 aulas passadas, nós estávamos vendo a revelação progressiva do Espírito Santo. Agora nós vamos ver a dispensação do Espírito Santo, tá? A dispensação que nós estamos vivendo na graça do Senhor. O Espírito Santo e o Pentecostes. O Pentecostes marca uma nova dispensação de graça e do Espírito Santo. Já que é de graça, nós sabemos que é pela graça porque o Espírito Santo desce e nos concede essa autoridade. Estamos vivendo em um período de graça porque o Senhor Jesus Cristo nos prometeu que viria o Consolador. Então até Jesus Cristo estava acontecendo a lei, para lembrar aí para os irmãos.
era a lei. Jesus Cristo viveu na lei. Tá? E aí, a partir da descida do Espírito Santo, os apóstolos tiveram essa oportunidade de viver pela graça. E glórias a Deus por isso. Estamos nesse período maravilhoso que é da graça de Deus. Não deve ser entendida como substituindo a obra de Cristo, mas ministrando-a e completando-a. Jesus indicou que tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. João 16, 15. Isso que eu acabei de ler aqui, ó. Tudo quanto o Pai tem é meu. É João, capítulo 16, verso 15. Para você anotar aí. Como o Filho revelou o Pai, assim o Espírito revela o Filho e glorifica-o. Mais um versículo. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Isso está em 1 Coríntios 12, verso 3. 1 Coríntios 12, verso 3. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Aí de repente algum engraçadinho pega, lê isso, que não seja cristão, e lê e fala isso daí. Fala, eu estou falando. O que nós estamos querendo falar aqui é espiritual. Tá bom, irmãos? Nós estamos estudando as Sagradas Escrituras, estamos estudando a área espiritual, estamos falando de Espírito Santo, então é área espiritual. Então quando se fala isso é na área espiritual. A pessoa não consegue dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo de Deus. A obra do Espírito Santo, como terceira pessoa da Trindade, está em conexão com os seus ofícios como o representante do Salvador. É o agente de Cristo, representando-o na salvação individual da alma. Então a salvação é individual, certo? Na formação da igreja e no poder testemunhal da igreja no mundo. Mas ele não é o representante de um Salvador ausente, né? Porque o Espírito Santo não é representante de um autor ausente, porque Cristo ele pode estar em todos os lugares, porque ele é Deus. Aquele que permanece conosco pela obra da graça do Senhor é o Espírito Santo. Mas Jesus Cristo ele é divino, né? Se ele quisesse, ele estaria onde ele gostaria de estar, porque ele é divino, ele faz parte da Trindade. Nós classificamos a Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo, conforme está escrito na Bíblia, mas também pela sequência de atos, né? O início o Pai, veio Jesus Cristo e agora estamos com o Espírito Santo. Então na ordem assim, Pai, Filho e Espírito Santo, não em ordem crescente ou decrescente, né? Que colocaria um acima, um abaixo, mas sim uma obra linear, tá bom? Da criação e da obra que ele tem com a criação, que somos nós. É o outro eu do nosso Senhor sempre presente. É o outro eu, o Espírito Santo. É o outro eu do nosso Senhor sempre presente. Então a divindade é a mesma, e aí eu tenho Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a divindade mesma com Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Então linear. Então não é porque um está aqui que está ausente, porque a divindade ela engloba o tudo. Ela engloba o tudo, a divindade. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. João 14, 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. É através do Espírito que o nosso Senhor entra no seu ministério mais alto do Espírito. Por essa razão declarou: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. João 16, verso 7. João capítulo 16, verso 7. Como os queridos irmãos e irmãs já sabem, agora nesse mês, no último dia desse mês de maio, nós iremos iniciar o último livro que nós vamos
ter de leitura dos 6 meses de leitura que nós estamos do Novo Testamento. E glórias a Deus por isso. Que Deus envie gente para este lugar, para essa casa de oração. Que Deus envie amigos, mais chegados que irmãos, para andar braço, juntamente, um do lado do outro, fortalecidos pelo Espírito Santo, enriquecidos pela graça de Deus. Que Deus envie gente para este lugar, sabe, irmãos? Orem junto comigo que Deus envie gente. E depois desse preparo, dessa leitura, de estarmos nos preparando para recebermos os nossos irmãos, mais irmãos novos, que serão batizados no Espírito Santo, que serão cheios do Espírito Santo, que serão batizados na água. Glórias a Deus pela nossa intercessão e pelo nosso esforço e pelo nosso íntimo com Deus, o nosso Senhor e Salvador. Então fique firme aí, acompanhe essa leitura, vamos terminar juntos. E vamos estar aí recebendo um certificadozinho para marcar, né, para não passar em branco esse período, esse ano de 2020, com todas as lutas. O Senhor permaneceu fiel e nós permanecemos fiéis à palavra dele, pela glória de Deus. Para continuar esse aspas que eu abri aqui, né, para indicar esse parênteses, nós continuamos com o mesmo livro, amém? Essa leitura e nesse estudo, manual para nós, para nossa casa. Esse volume aqui já tinha sido esgotado, né, da Igreja do Nazareno. Tanto que eles tinham separado em 3 partes esse livro, já não tinha mais em volume único como esse, para poder alcançar mais pessoas, mais estudantes acerca da palavra de Deus em temas separados, tá? Mas vamos ver, se quem tiver interesse, a gente vê aí como consegue esse livro maravilhoso. Continuando aqui a leitura e nosso aprendizado acerca da dispensação do Espírito Santo. O Pentecostes foi o dia da inauguração da ação do Espírito Santo e o dom pentecostal de uma pessoa. O Paracleto ou Consolador, Paracleto significa Espírito Santo, tá? Paracleto, que era enviado, o Consolador. Este dom Jesus prometeu aos seus discípulos como o agente por meio do qual continuaria o seu ofício e obra, de maneira nova e mais eficiente. Como a vinda de Cristo foi acompanhada de sinais milagrosos, assim também a chegada do Espírito Santo teve sinais indicativos da sua pessoa e obra. Foram 3 estes sinais. Primeiro, 3 sinais do indicativo da pessoa e da obra do Espírito Santo. Como nós estamos aí, né, dentro desse tema, a obra e a pessoa do Espírito Santo, é o tema que está aí no dia de hoje. Então, a obra e a pessoa do Espírito Santo. 3 foram os sinais. Primeiro, anote, estou repetindo para você anotar aí. Primeiro, eu vou ler e aí depois a gente faz o resumo, tá? O som como de um vento forte. Então aí precisa anotar toda essa parte que é o versículo, né? O som como de um vento forte. Esse foi o primeiro sinal. O som como de um vento forte. Aí, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Segundo, a aparição de línguas como de fogo. Então, segundo, aparição de línguas como de fogo, que foi sobre os discípulos, amém? E o terceiro, o dom de outras línguas. A terceira manifestação, o terceiro sinal foi o dom de outras línguas. Esse outras línguas não são as línguas de mistérios declarado em 1 Coríntios, de falar em mistérios com Deus, que esses seriam os dons que nós temos aí. Mas seria o dom, esse daqui é o dom de falar outras línguas, entendidas por todos os homens. Tá? Então, que nós temos atualmente, né, o inglês, o português, o espanhol, outras línguas. Naquela época aqui que foi falado, foi o aramaico, foi as línguas contemporâneas da época.
foi manifestado o Espírito Santo, tá bom? Esse dom ainda existe, tá? Eu nunca o vi, mas já ouvi relatos de pessoas que tiveram e se utilizaram. Esse dom, porque assim, irmãos, todo dom é para edificação da igreja. Aí não tem aqui, por exemplo, aqui não tem ninguém que fala inglês, um exemplo. Não tem ninguém que fala inglês, não tem ninguém que fala alemão, sueco. Aí eu pego e começo a falar alemão, sueco, vai falar que é línguas estranhas. Não é novas línguas, é línguas estranhas, né? Por quê? Porque as pessoas não estão entendendo nada que está acontecendo, só que eu estou falando uma língua comum. Então para que isso está acontecendo? Tudo é para a glória e honra do Senhor, e os dons são para a edificação da igreja. Então para que isso está acontecendo? Vai glorificar quem? Agora, por exemplo, de repente tem um visitante, que tem alguém que está traduzindo para ele ali, um visitante aqui da Armênia. E aí ninguém sabe falar armênio na igreja, mas tem um colega dele do lado, tá traduzindo daquele jeito, né, tal. Daqui a pouco a pessoa começa a falar e todo mundo fala, olha, que benção, falando línguas estranhas. Mas está falando na língua daquele visitante. E começa a falar e começa a ter a revelação no coração dele. Mesmo de repente o locutor não está tendo a tradução naquele momento. Mas Deus, ele sabe o que ele faz. E aí ele usa este momento para que a pessoa seja alcançada e o coração dela venha a ser tocado e transformado em um coração de carne pela graça de Deus. Então Deus, ele faz da forma que ele quer. Então lembra dessa questão. Os dons é para a edificação da igreja. Então que você possa querer os melhores dons. Se for para o zelo com a casa do Senhor, se for para ser um ofertante, se for para ser aquele que fala em novas línguas, se for para aquele que opera milagres, se for para aquele que opera cura, se for para aquele que tem um dom da palavra, que tem um dom do ensino, mas busque os melhores dons. Isso é para a edificação da igreja, para que a sua vida seja fortificada, para que você veja o que Deus pode fazer na vida de um ser humano, que Deus ainda faz na vida de uma pessoa. Mas para isso precisamos nos dispor a tal ato. Então se disponha, sirva ao Senhor da sua melhor forma, sempre converse com o Senhor. Senhor, qual é a forma que eu posso servir o reino? Que eu possa lutar pelo reino, que eu possa investir o meu tempo para o reino, porque nós somos representantes do reino e onde nós estivermos, queridos irmãos e irmãs, nós somos a voz de Deus naquele lugar, nós somos o arauto do Senhor. Então se nós estivermos num lugar, Deus quiser nos usar, deixa Deus te usar para que uma pessoa conheça Jesus Cristo, para que uma pessoa seja tocada pelo Espírito Santo. Não se esconda, não se diminua, se fortaleça em Deus e deixa Deus te usar sempre. Amém? Fica fortalecido em Deus, deixa Deus te usar, Deus é maravilhoso para o tal. Lembre que essa noite nós teremos, às 19 horas nós estaremos transmitindo. Agora às 18 horas, para aqueles que desejarem, pode vir aqui na casa de oração, buscar o seu pão, buscar o seu suco, para estarmos celebrando esse momento maravilhoso. Gostaria que todos viessem aqui e pegassem. O pastor está contactando a cada um aí, que venha a ser uma bênção esse período de lembrarmos da ressurreição e de nos alegrarmos no nosso Deus, por Ele ter nos resgatado, por Ele ter morrido e ressuscitado, pela graça de Deus. Vamos continuar? Então, o terceiro, o dom de outras línguas. O primeiro anunciava a sua vinda. O primeiro desses que eu citei, que é o som como de um vento forte, anunciava a sua vida. O segundo, a sua chegada. E o terceiro marcava imediatamente a apropriação da sua obra como administrador e o princípio das suas operações. O primeiro sinal inaugural foi o vento forte que encheu toda a casa onde estavam reunidos. Atos, capítulo 2. Irmãos lembram, né? Do capítulo aí, que encheu o lugar onde estava. O som veio de repente e imediatamente alcançou o seu ápice. O som também veio do céu e foi ouvido não só pelos discípulos, mas por toda a cidade. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão. Atos 2, verso 6. O terceiro sinal,
Já vou para o terceiro direto, tá, irmãos? Para ganhar um pouquinho mais de... não, vou falar um pouquinho do segundo, já vou para o terceiro. O segundo sinal foi a aparição de línguas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Atos 2, verso 3. Atos capítulo 2, verso 3. Estamos falando tudo sobre o capítulo 2, tá? Atos capítulo 2. Crê-se geralmente que sobre cada um dos discípulos se assentou uma língua repartida. Estas línguas repartidas eram brilhantes e cintilantes que resplandeciam como uma auréola por sobre a cabeça do Israel espiritual. Auréola, né? Assim, um redondinho que ficava no anjinho lá de brinquedo, lá na infância. Tá bom? A auréola. Como se fosse uma auréola, ficasse em cima assim da cabeça dos apóstolos. Recordando os sinais do Monte Sinai, quando o Senhor desceu no meio de fogo e todo o monte estremeceu fortemente. Se você quiser lembrar dessa passagem, está lá em Êxodo 19, 18. Êxodo capítulo 19, verso 18. Ok? O Senhor desce um fogo flamejante no monte e acontece aquele momento maravilhoso onde o povo se enche e se exalta. E o terceiro sinal inaugural ocupa uma posição única nos acontecimentos do dia. É descrito da seguinte maneira: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Atos 2:4. Este sinal não só indica a vinda do Espírito Santo, mas ainda o começo da sua obra atual. Por meio de uma operação milagrosa, tornou os discípulos aptos para declarar as maravilhas de Deus, de tal maneira que os representantes das nações os ouviam nas suas próprias línguas. Olha que momento maravilhoso. As palavras aqui traduzidas, outras línguas, só se verificam neste caso em todo o Novo Testamento e denotam a ideia de expressão racional ou idioma inteligível. Então a expressão no grego, no original grego, ela denota algo inteligível, de idioma inteligível, de ser racional. Por isso que não era a expressão não era línguas estranhas, né? Línguas que ninguém conseguia entender. Mas pelo contrário, é claro que alguns não conseguiam entender porque estavam falando nas línguas nativas, cada um deles. Pela interpretação que se tem, cada um recebe esse dom e sai conversando e falando acerca do reino de Deus para as pessoas ali presentes. E aí eles começaram a ver um agir de Deus, que os apóstolos realmente foram tocados, que algo sobrenatural estava acontecendo. Mesmo para aqueles que não acreditavam, mas algo sobrenatural estava acontecendo. Amém? Nós estaremos terminando a nossa aula. Na próxima semana estaremos falando sobre os ofícios do Espírito Santo. Estou tentando aí junto com os irmãos e acompanhando. Nós estamos tendo aula de 30, 40 minutos, para não ficar pesado para ninguém, para todo mundo assistir com amor, em graça. Então esse foi o período aí que tivemos nesta manhã de domingo. Que esta noite a graça do Senhor permaneça conosco, que durante esse dia seja o nosso domingo ao Senhor. Amém? Leia a palavra de Deus, leia com amor, medite, ore, interceda pela sua família, pelo seu lar, interceda pela minha vida, por essa casa de oração, que nós possamos sair desse período fortalecido, a sua vida fortalecida, a minha vida fortalecida na graça e no cuidado do nosso Deus, que quer sempre o melhor para nós. Amém? Eu quero orar junto com você neste dia 16 de maio de 2020. Que seja marcante na nossa vida este dia, pela graça de Deus. Feche seus olhos e ore comigo.
Senhor Deus de amor, Deus de vida, Deus de graça. Senhor Deus que tem o teu amor pelas nossas vidas e não tem desistido de nós, pelo contrário, tem nos fortalecido e nos guardado. Senhor, fique conosco com o teu carinho, com a tua paz. Estabeleça, Senhor, a tua vontade em nós, para que possamos ter dias transformadores, dias de poder. Porque o teu evangelho é um evangelho de poder, é um evangelho de maravilha, é um evangelho de cura, é um evangelho de libertação. Então que venha a ser nós, Senhor, o exemplo, aquele cristão que é modelo, que modifica o bairro onde está e a família onde está, por sermos representantes do Deus Filho. Conceda-nos o primeiro dia da semana, que é este domingo, abençoados na tua graça e no teu amor, para fortalecidos no Senhor estarmos juntos, unidos em intercessão e em clamor. Fique conosco, Senhor. Nós te amamos, nós te exaltamos e nós te adoramos. Mais um dia, Senhor. Muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela nossa família, muito obrigado pela minha esposa, pela minha filha, pelas minhas duas filhas, Senhor. Uma já está logo a logo nascendo, saindo do ventre da minha querida esposa, que desde já vem a ser a bênção de Deus. E sobre a vida dos meus irmãos que estão nos seus lares, recebendo esta palavra, a bênção no lar de cada um. No lar de cada um pela graça de Deus. Daniel, Rose, Melitana, Priscila, Carlos, José, Nilda, Ronaldo, Vicente, Eduarda. Que a graça do Senhor esteja, Maria, Vera, no amor de Deus, pelo cuidado do Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Que Deus abençoe fortemente, ricamente seu lar e a sua vida. Estamos juntos, pela graça de Deus.